Hoje eu quero abordar alguns assuntos que parecem ser desconectados, mas que não dariam individualmente cada um vídeo. Então eu quero aproveitar aqui para mencionar esses assuntos, alguns deles de alguns anos atrás que eu estou para falar, mas eu quero começar com uma entrevista que a atriz Sydney Sweeney deu sobre a propaganda controversa que ela fez para uma marca de jeans. Vocês devem se recordar, foi um assunto de meses atrás que ela fez uma propaganda, ela aparecia toda vestida de jeans e daí o slogan era Sydney Sweeney has great jeans. E aí é um trocadilho, né? Pode ser uma palavra homófona, então poderia significar que ela tem ótimos jeans, ou seja, a roupa jeans que ela usa, né? Calça jeans que ela usa, ou que ela tem ótimos genes. Daí naquela época a propaganda teve uma enorme repercussão negativa porque muita gente entendeu que era uma propaganda eugenista, ou seja, uma loira de olho azul fazendo propaganda dizendo que ela tem ótimos genes. E foi muito criticado, e outras marcas também fizeram propaganda em resposta, inclusive trazendo pessoas de diversas etnias para poder fazer propaganda, e daí meio que fazendo uma resposta a essa propaganda. E aí ela foi entrevistada agora, e eu quero ver com vocês um trechinho, porque ela se fez de sonsa, e sinceramente, assim, é impressionante. Realmente não sei se ela não compreendeu a dimensão do negócio, ou se está se fazendo mesmo de idiota, né? Vamos ouvir juntos aqui, e depois eu quero comentar algumas coisinhas sobre isso. Então, ouçam. So, were you surprised by the reaction? I did a Gene ad. I mean, the reaction definitely was a surprise, but it was, I love jeans. All I wear are jeans. I'm literally in jeans and a t-shirt like every day of my life. Jeans are uncontroversial. Jeans are awesome. Yeah, I like your jeans. You look great in your jeans. I think I know how you're going to answer this, but I'm going to ask anyway. I mean, the president tweeted about the jeans ad, or Truth Socialed about the jeans ad, and that just seems to me like a very crazy moment for anyone, and I wondered what that was like. It was surreal. Então, a entrevista é um pouco mais longa, né? Tem alguns pontos ali que inclusive a repórter insiste nesse assunto, ela tenta, sabe, tirar algum tipo de reação um pouco mais inteligente da Sweeney, mas não consegue. Então, assim, ela se recusa a abordar a questão e de fato se tornou meio que mais um elemento, né? Mais uma peça dessa disputa, dessa guerra cultural. E aí o Trump foi lá, retuitou em defesa da Sydney Sweeney. Parece que ela era, inclusive, eleitora conservadora, eleitora dos republicanos, ou seja, virou uma grande disputa. E no fim das contas, a empresa de marketing conseguiu o que queria, que era causar, né? Que era cravar esse anúncio na mente das pessoas. Foi uma repercussão, sabe, bizarra e negativa, mas ao mesmo tempo funcionou, aparentemente funcionou, e traz essa carga, como eu falei, eugenista, né? Ou seja, uma mulher branca que aparece fazendo propaganda como se houvesse algum tipo de superioridade genética, superioridade étnica. E é claro que isso foi feito intencionalmente, não foi um acidente. O slogan não era assim, sabe, sei lá, não foi um erro, foi intencional. E ela tira o corpo fora. E eu trago essa história aqui como um gancho para pensarmos algumas outras coisas relacionadas à genética, relacionadas aos genes, né? Porque ontem teve uma reportagem que eu li e que eu achei tão triste, na verdade, achei estranha, triste. Eu vou ler integralmente a notícia para você entender o contexto também do que se trata, né? Então é uma reportagem da Folha de São Paulo, a coluna é do Silas Martí e a manchete é: Princesa belga tem debate cancelado na Bienal de São Paulo por ação de curador. Esmeralda, da Bélgica, é vetada de conversa por ações do tio bisavô Leopoldo II, acusado de genocídio no Congo colonial. É uma saia justa com requintes de realeza. A Bienal de São Paulo cancelou de última hora um debate entre a princesa belga Marie Esmeralda Leopoldine e o fotógrafo João Farcas por oposição do diretor artístico desta edição da Mostra Paulistana, o camaronês Bonaventure So-Bejeng Indukung, também diretor da Haus der Kultur der Welt em Berlim. O problema apontado nos bastidores por Indukung é o genocídio perpetrado pelos belgas em suas colônias africanas e o parentesco de Esmeralda com Leopoldo II, então o monarca belga, por trás das atrocidades na colônia africana do reinado europeu. Na correspondência entre representantes da Mostra Paulistana e assessores da atual princesa, a qual a coluna teve acesso, a Bienal de São Paulo expressou preocupação por ter 80% de seus artistas integrantes da diáspora africana pelo mundo.
embora reconheça Esmeralda como figura pública atuante a favor dos direitos humanos e do meio ambiente. Seu grau de parentesco com o tio bisavô constrangeria os artistas reunidos na mostra. Outro ponto levantado por representantes da Bienal de São Paulo é o veto à presença de agentes armados nas dependências da mostra, o pavilhão do Parque Ibirapuera, desenhado por Oscar Niemeyer, um protocolo de segurança da realeza belga que não é permitido pela fundação responsável. Representantes da princesa lembram a relação de seu pai, Leopoldo III, com lideranças indígenas no país, como o cacique Raoni, e a defesa da própria Esmeralda da retirada sumária de estátuas do Leopoldo II de espaços públicos da Bélgica, em reconhecimento das atrocidades do regime colonial de seu país. Então, por uma decisão aqui da Bienal de São Paulo, né, dos organizadores lá, a princesa que ia falar, né, sobre nessa mostra aí, ela foi cancelada, ela foi desconvidada porque ela, pelo parentesco dela com o tio bisavô dela, né, que cometeu atrocidades, né, que ordenou atrocidades no Congo. Ele não cometeu pessoalmente, ele ordenou atrocidades no Congo. E aí eu recomendo até que vocês assistam uma série da HBO chamada Exterminate All the Brutes, eu acho que esse é o título. Eu vou ver aqui, eu ponho do lado aqui, acho que é isso. Extermine todos os brutos, todos os selvagens, que é uma série bem forte da HBO que conta, né, essa expansão colonial, e daí num dos capítulos, acho que são 3, 4 capítulos, num dos capítulos mostra a atuação da Bélgica lá no Congo, e realmente foi uma coisa assim, pavorosa, brutal. Tem um livro bem famoso que é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que conta também essa história, e aí realmente foi uma coisa bizarra, pavorosa, assim como o passado de muitas potências, né, muitas metrópoles coloniais que abusaram e cometeram, sabe, atrocidades em suas colônias. Então, assim, não é uma história inédita, mas a Esmeralda vai pagar agora o preço, sei lá, 150 anos depois, 140 anos depois, vai pagar o preço por alguma coisa que o antepassado dela distante fez. E aí eu acho bem lamentável isso, né? Acho lamentável porque desconsidera o trabalho que ela tem, né? O ativismo que ela tem atualmente. Ou seja, ela é uma pessoa que não é o tio bisavô dela, ela não tem nenhuma culpa por aquilo que o antepassado dela fez, mas ela tem que pagar o preço agora porque constrangeria pessoas da mostra, né? Constrangeria por quê exatamente? Qual é sabe... Porque o que ela fez? O que ela fez de errado, né? Não fez nada de errado. Tem os genes dela, né? O errado dela é ter nascido na realeza belga. É isso, né? Esse é o problema dela. E aí, isso me lembrou de uma outra história, né, de anos atrás, que foi uma história que surgiu nos jornais aí, britânicos, dizendo que Barbados, a ilha de Barbados, no Caribe, ia pedir compensação, ia pedir retribuição histórica para o Cumberbatch, para o ator, né? Para o Benedict Cumberbatch. Eu estou com uma reportagem aqui do Los Angeles Times e fala um pouquinho sobre isso, que depois o governo de Barbados veio e desmentiu, falou que não ia pedir nada, mas também foi uma história bem bizarra, bem parecida com essa, porque um antepassado remoto do Cumberbatch, que era o 7º bisavô dele, parece, o 7º avô dele, ou seja, estamos falando de 1800 e pouco aí, 1700 e pouco, teria sido senhor de escravos em Barbados, teria uma plantation lá, teria uma fazenda de escravos lá em Barbados, e aí alguém conjeturou pedir compensação financeira para o Cumberbatch. E aí, se a gente pensa, né, nessa ramificação da árvore genealógica, né, nesse mesmo período, nessa mesma época, em 1700 e pouco, o Cumberbatch teria, só ver aqui o cálculo, como é que foi feito, ele teria, nesse mesmo momento, outros 255 antepassados, ou seja, além do Abraham, que era o senhor de escravos, ele tinha mais 255 antepassados naquele momento. E a gente pode imaginar que eram de todos os tipos de pessoas, né? E aí eu falo por experiência própria, né? Porque eu fiz minha árvore genealógica recentemente, né? Tem uns anos atrás, tem uns anos que eu fiz isso, mas é muito curioso fazer esse processo, né, de investigação genealógica. Eu recomendo quem tiver interesse, quem conseguir reunir os dados aí. No começo é mais complicado, mas depois você deslancha e começa a encontrar. Na minha árvore genealógica tem mais de 20 mil pessoas atualmente, mas você vai encontrando nessas árvores todo tipo de pessoas, geralmente. Você encontra, sabe, nobreza, encontra plebeus, encontra agricultores, encontra senhores de escravo, encontra indígenas, encontra negros, encontra muçulmanos. Depende de onde você for, né? Por exemplo, quem é descendente aí de portugueses ou espanhóis, possivelmente vai encontrar de tudo que você pode imaginar, porque houve uma mescla de culturas, havia judeus também, havia, pessoas do norte da África, por causa do tempo do domínio mouro
na Península Ibérica. Então você encontra de tudo. E aí, no caso do Cumberbatch, imagino que nesse período ali ele tinha de tudo também, né? Agricultor, artesão, dona de casa, sei lá, todo tipo de pessoa que você pode imaginar. E havia lá um cara que era um senhor de escravos, e aí esse senhor de escravos também macula toda a trajetória dele, toda a vida do cara, né? Você fala que de 200 e poucos anos depois, o Cumberbatch tem que ficar agora respondendo por alguma coisa que o antepassado dele fez, sabe? E que ele não tinha nenhum controle, nenhum conhecimento. É quase o caso aqui, é bem análogo ao caso da princesa belga aqui, né? Ela que não tem culpa nenhuma do que o tio bisavô dela fez, tem que responder agora por aquilo que ele fez. Isso aqui me parece, inclusive, alguns trechos bíblicos que você tem lá no Antigo Testamento, quando alguém comete algum pecado, comete algum crime, daí você tem lá falando que até a quinta geração vai pagar pelos pecados do antepassado. Então, assim, sério, isso aqui é uma mentalidade bárbara na minha concepção, uma mentalidade, sabe, que não tem nenhuma relação com nada que a gente tem na atualidade, nas sociedades democráticas, por exemplo, que tem um sistema jurídico que só paga por um crime quem cometeu esse crime. Não vai pagar o teu irmão, não vai pagar a tua mãe, não vai pagar teu filho, não vai pagar ninguém. Você que paga pelo crime, né? Mas, aparentemente, eu acho intrigante isso, e eu acho que não faz o menor sentido. Inclusive, uma das coisas que eu acho fascinantes na obra do Foucault, por exemplo, é justamente essa concepção, e dos estruturalistas no geral, né, de autores estruturalistas e pós-estruturalistas, essa ideia de ruptura, né, de ruptura histórica. Então, assim, quando a gente pensa na história, a gente tende a achar que há uma continuidade na história, de fato há uma continuidade, algumas coisas permanecem, mas há muitos pontos de ruptura, e se você tende a entender a história como um contínuo, sem entender essas rupturas, você acaba falseando o presente, inclusive, né, acaba cometendo esse tipo de absurdo que sabe, cancelar a princesa por causa de um antepassado dela, ou tentar reparação histórica, tentar cobrar dinheiro de um ator de Hollywood porque o antepassado dele era escravagista. Então, assim, não faz o menor sentido, né? Mas pensar, por exemplo, no caso histórico aqui da Espanha, né? Um país que tem esse histórico colonial também, tem esse histórico de exploração, histórico de, sabe, extrativista, né? De dominar regiões inteiras, a América Latina inteira quase dominada pela Espanha. Mas se você pensa em termos de ruptura, você entende que é um país que passou por vários períodos históricos distintos e que, por exemplo, foi uma região, né, a Espanha foi uma região conquistada ou dominada em parte pelos romanos, em parte por Cartago, depois foi invadida por povos bárbaros, depois, sabe, avançando no tempo ali, foi esse palco de disputas, sabe, de monarcas, foi palco da invasão também dos mouros, né, foi território tomado por chefes do norte da África, estava lá o califato, depois, sabe, dominado por nobrezas locais, foi inclusive dominado por Napoleão Bonaparte, né, a França invade, conquista a Espanha, depois você tem momentos, né, no século XX, por exemplo, décadas de domínio de um ditador, e a Espanha é um dos países mais pobres da Europa naquela época. Então, assim, são muitos momentos distintos, tanto de dominação quanto de ser dominado. E se você não pensa nessas rupturas, se você não entende que cada momento quase um ciclo que se fecha, né? Então, assim, aquele momento se deu e de repente já não há continuidade no momento seguinte, você perde a contextualização das coisas. Você passa a viajar completamente e achar que o espanhol hoje tem culpa de algo que a Espanha fez no século XVI, por exemplo. Não tem relação. Não tem relação e não tem nem sequer, muitas vezes, os benefícios daquilo, né? Porque do mesmo modo que foi um país muito rico durante o período, também foi um país muito pobre, extremamente pobre em outro período. Por exemplo, quando meus antepassados, né, espanhóis deixaram a Espanha, a gente fala aqui em 1914 mais ou menos, quando eles deixaram a Espanha nessa época, a Galícia era paupérrima, né, uma seca prolongada, uma pobreza extrema, e abandonaram o país porque não tinham condições de permanecer aqui mais. Ou seja, isso é uma história da Europa, inclusive, né, vários países, Itália, por exemplo, Portugal, a gente pode pensar na Alemanha, muitos países aqui, sabe, sangraram seus cidadãos pelo mundo porque não tinha como viver aqui mais, eram consequências de guerras internas, consequências de fome, sabe, pobreza extrema, as pessoas foram embora aos milhões, os italianos foram milhões embora da Itália. Então, isso é desconsiderar também esses contextos específicos e compreender como o presente, embora seja um legado, né, desse processo histórico, as pessoas hoje não têm culpa dos antepassados. Não tem culpa. Então, assim, não faz sentido. Enquanto que daí você junta essas duas histórias, né? Enquanto que por um lado você tem lá a Sweeney fazendo uma propaganda de que ela tem ótimos genes, e daí passa a ideia de superioridade racial, aí, por outro lado, você tem pessoas usando ali os genes de alguém como atributo para cancelar uma pessoa. Então, assim, são duas faces da mesma moeda aqui nessa história, né?
Eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam sobre essa situação. Primeira entrevista que a Sweeney deu, uma entrevista patética, assim, fez a sonsa, né? Fez assim, não sei, não entendi nada, era só uma propaganda. Era só uma propaganda, como se não tivesse um contexto por trás disso, como se não tivesse uma proposta de provocação, inclusive. Era só uma propaganda, não fiz nada demais. Como é que você entende isso? E como é que você entende também essa outra situação aqui da princesa da Bélgica, que foi cancelada no Brasil? Ela não deve estar se importando muito com isso também, é grande coisa, né? É cancelada no Brasil, grande coisa, só a princesa da Bélgica. Mas como é que você entende isso, né? Tipo, esse cancelamento agora por causa dos crimes do tio bisavô dela, ou seja, algo de 140 anos atrás, 150 anos atrás. Como é que você entende isso? E também a história do Cumberbatch, né? Que foi uma reportagem de tempos atrás, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando havia cogitado pedir reparação histórica para ele. Reparação histórica é dinheiro, né? Reparação histórica para o Cumberbatch por causa de um antepassado de 300 anos antes que teria sido senhor de escravos lá em Barbados. Então, assim, como é que você entende essa situação? Para mim parece absurdo, mas como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força. E lembrando que foi lançado essa semana o meu livro chamado O Golpe que Falhou, que é um livro que retraça, né, faz a anatomia da tentativa de golpe de Estado bolsonarista do Brasil em 2023, e aí mostra como foi a construção do discurso bolsonarista, as estratégias discursivas, né, a retórica bolsonarista, como isso convenceu as pessoas a invadirem Brasília em 2023, e também quais foram as manobras feitas nos bastidores. Isso aqui parte de relatos oficiais, né, não sou eu inventando aqui. Parte da CPI do 8 de janeiro, parte da CPI das fake news, parte inclusive também da CPI da Covid, né? Ou seja, nessas diferentes CPIs você via como era o maquinário, a estrutura de dominação ideológica do bolsonarismo, e também do inquérito, né? Também do processo contra o Bolsonaro. Então, assim, a gente fala aqui de documentos oficiais que nos mostram o que aconteceu naquele momento e por que fracassou. Então, recomendo a leitura. Isso aqui é um tremendo retrato do que foi o Brasil nesses últimos anos e como a gente escapou por pouco de um golpe de Estado bolsonarista. Vai lá, confira, está na Amazon, e também quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar na descrição aqui um link, vai falar com o Clayson no WhatsApp, e o Clayson vai dividir com você um material para que você conheça caminhos para poder ganhar aí um dinheiro a mais por mês, fazer uma poupança, poder fazer uma viagem, poder fazer um projeto, poder pagar suas contas, e quem sabe fazer 700, 800, 900 reais a mais por mês. Eu sei que funciona porque eu trabalho com isso, então é um caminho para poder trabalhar de casa e fazer uns trocos a mais aí. Boa sorte, um forte abraço e até mais. Tchau!